Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo da WR Kits e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino e microcontroladores AVR. No vídeo de hoje você vai aprender a controlar um servomotor sem utilizar a biblioteca servo e também sem utilizar a função de delay. Beleza, né? Um projeto muito bacana que você pode adequar a diversas aplicações, então vamos ver como funciona isso. E você vai entender direitinho o software e o hardware como sempre. Segura aí! E essa videoaula é um oferecimento da Felipe Flop. Acesse agora mesmo philipeflop.com e confira todos os produtos. Tem muito produto show para você conferir. Você que quer trabalhar com Arduino, embarcados, PIC, sensores, motores, robótica, display, prototipagem, fontes, wireless, medição, módulos, livros, muita coisa bacana. Acesse philipeflop.com, faça aqui seu cadastro e também confira o blog da Felipe Flop, pois além de tudo você adquire o produto e pode ter acesso ao artigo do produto que você está comprando com dicas de aplicações e projetos para você desenvolver. Show de bola, né? Acesse agora mesmo, philipeflop.com, faça seu cadastro. Na semana passada demonstramos como controlar um servomotor sem o uso da biblioteca servo. Beleza, né? Mas utilizamos delay para isso. Hoje não vamos utilizar a biblioteca servo e também não vamos utilizar nenhuma rotina de delay no código. Então, bem interessante, uma aplicação muito boa para você desenvolver seus projetos utilizando o servomotor por interrupção. A interrupção no processador já explicamos aqui neste curso e vamos utilizar, obviamente, a interrupção por overflow do timer. Confira essa videoaula aqui no nosso curso, na playlist de Arduino, se você não viu, pois o que fizemos foi o seguinte. Configurei aqui os registradores do ATmega 328P, que são estes aqui. Então, o timer operando em modo normal pelo TCC-R2A. Veja que vamos utilizar o timer 2. Um pré-scaler de 1 para 1024 e inicializamos o conteúdo do timer 2 em 0 e configuramos a interrupção do timer 2, habilitando ela pelo TIM-SK2, certo? Então, tenho que salientar para você que este projeto aqui vai funcionar para qualquer Arduino que tenha o microcontrolador ATmega 328P, certo? O Arduino Mega é outro microcontrolador, então o código muda um pouquinho. Ou seja, você pode utilizar este projeto com Arduino Nano, com Arduino do Emilanove, com Arduino Uno, entre outros que tenham o ATmega 328P. Qualquer Arduino genérico também que tenha o ATmega 328P, você pode utilizar. Eu defini aqui no mapeamento de hardware um servo 1 que vai no digital 4. Então vamos ligar no digital 4, que é um pino que não tem PWM, para demonstrar para você que não precisa utilizar um pino com PWM necessariamente. E um potenciômetro no analógico 0. Eu vou movimentar o potenciômetro e com isso eu controlo a posição do eixo do servo. Show de bola, né? Preciso de duas variáveis, uma DUT para armazenar o DUT cycle, pois é um sinal PWM, como estudamos já na aula passada, os sinais do servo. É bom dar uma conferida na aula passada. E ADC do tipo inteiro para armazenar a leitura analógica, que o conversor AD do ATmega 328 é de 10 bits. E aqui está a nossa rotina de interrupção, a Interrupt Service Routine do timer 2 Overflow, um vetor de overflow. Então, quando o timer 2 que está contando, ocorre overflow nele, ele dá um estouro na contagem. Atingiu 255, foi de 255 para 0, ele vai executar esta função aqui, que é a rotina de interrupção do processador. Executando aqui, eu vou testar se o pino do servo está em 1 ou está em 0. Inicialmente ele vai estar em 0, então ele vai obrigatoriamente entrar nesse else. Entrando nesse else, o conteúdo do timer 2 recebe o valor máximo menos o valor do DUT, que também é de 8 bits, e eu coloco em 1. Com isso, o meu counter vai contar por um determinado tempo, mas como eu estou descontando DUT,
ele não vai mais contar até 255 e o overflow acontece antes disso. Acontecendo antes disso, ele vai efetuar este if, pois vai estar em 1, ou seja, eu tenho meu pulso em nível alto. Eu entro aqui, atualizo o timer counter com um valor de DUT. Para completar o meu período, então eu preciso manter o período constante, daí essa sacada, e coloco em 0 o pino do servo. Veja que na maior parte do tempo teremos o pino do servo em nível lógico baixo. E a interrupção é essa. O algoritmo que torna possível o uso de uma interrupção por overflow em um controle PWM é esse aqui. Veja que você pode adaptá-lo para outras aplicações. No setup, eu configuro saída para o servo, configuro entrada para o potenciômetro, se bem que isso é desnecessário se eu uso o analog read da ideia do Arduino, mas eu tenho esse costume de sempre declarar entradas e saídas. É costume meu mesmo, então essa linha aqui não é obrigatória, mas eu coloco ali porque eu gosto, eu acho bonito, certo? Nesse caso, pois eu vou utilizar a analog read. Eu inicio o servo em nível baixo, a saída do servo em nível baixo, e inicio o DUT em 16. Esse valor 16 eu obtive por uma regra de 3, que vai ser o valor mínimo do pulso. E o loop infinito está do jeito que eu gosto, só 2 linhas, o mais sucinto possível. Veja que o ADC recebe a leitura analógica do potenciômetro dividido por 64, e o DUT é atualizado com o valor do ADC, ou seja, o valor que o potenciômetro entrega sobre 64 mais 16. Aí por que estes valores 64 e 16? Primeiro, aqui embaixo em comentário eu deixei as equações. O estouro do timer é o valor máximo menos o conteúdo do registrador vezes o pré-scaler vezes o ciclo de máquina. O ciclo de máquina é 1 sobre o cristal oscilador externo, que dá 62,5 nanosegundos. O pré-scaler eu configurei, 1024, e o conteúdo eu iniciei com o conteúdo máximo, portanto, 256. Aliás, eu iniciei em 0, perdão, eu iniciei o timer 2 em 0, então é 256, que é o valor máximo que ele pode assumir, menos o conteúdo, que é 0. Logo, isso vai dar 256 vezes 1024 vezes 62,5 nano. Vamos fazer rapidinho aqui, 256 vezes 1024 vezes 62,5 e 9 menos, ou seja, nano, dá 16,38 milissegundos. Está aqui o nosso período constante para o nosso servo. Precisa ser 20 milissegundos? Não, um valor próximo a esse está bom. Então 16 mili está próximo de 20 mili, que é o período sugerido pelo fabricante, vai funcionar. Você verá que na prática vai funcionar. O mais crítico para o servo é o pulso em nível alto e não um período total. Beleza? A regra de 3 é a seguinte: 256, que é a resolução do DUT, a resolução do timer 2, está para um valor que eu quero descobrir, que é o valor do pulso mínimo, e o período que eu arredondei já para 16, veja que está próximo de 16 mili, está para 1 mili. Então eu vou projetar este pulso para ter 1 mili no mínimo e 2 mili máximos. A maioria dos servos vai funcionar também, talvez alguns servos não tenham o andamento total do eixo com estes pulsos. O ideal é 0,6 a 2,4, como vimos na aula passada, mas 1 mili a 2 mili vai funcionar legal também. Resolvendo isso, 256 vezes 1 mili, pois eu multiplico cruzado, dividido por 16 mili, resulta no valor 16. Então, o valor digital 16 é pertinente a 1 mili, ao pulso de 1 mili. E para descobrir qual o valor que eu tenho que fazer aqui para normalizar minha resolução, eu faço o valor máximo do conversor AD, eu considero 1024, pois o zero entra junto na contagem, dividido por 16, que foi o valor mínimo para o pulso de 1 mili, 64, então tem que adequar isso. E eu somo 16 aqui para atribuir ao DUT, pois eu não quero um DUT igual a 0.
O valor mínimo sempre tem que ser 16. Imagine que o potenciômetro está ali no mínimo da posição, então eu tenho 0 na entrada analógica, o ADC vai receber o valor 0, ou seja, será 0 mais 16. Então sempre o mínimo que o DUT assumirá é 16, e vai ser o pulso de 1 milissegundo. Qualquer dúvida você comenta aqui embaixo. Este código é meio chatinho de entender, mas acredito que ficou bem claro. Aqui no Isis, eu dou um play, já temos aqui o nosso pulso. Estamos em 1,5 e o período aqui em 16,4. Se eu variar aqui o potenciômetro, veja que o período se mantém constante. Potenciômetro no mínimo, pulso de 1 milissegundo, bonitaço. No máximo, pulso de 2 milissegundos. E o diagrama esquemático que você vai montar para o projeto é esse aqui. O servo, o vermelho vai nos 5 volts do Arduino, o marrom vai no Terra, e o de sinal, que é o laranja, vai no digital 4. E o potenciômetro eu vou utilizar um de 100K linear, pode ser 50K linear, na prática eu vou utilizar um de 50K linear, mas aqui eu coloquei 100, você pode utilizar o de 100 tranquilamente. Também 5 volts em uma extremidade, ground na outra, e o pino central vai no analógico 0. Vamos ver isso funcionando na bancada? Show de bola? Segura aí. Estamos aqui na bancada já com o nosso setup montado, galera. Veja aqui que o nosso servo está conectado ao Arduino. Eu utilizei uma pequena protoboard para facilitar as ligações, visto que temos o potenciômetro aqui. Estou utilizando um potenciômetro linear de 50K. Estamos aqui na saída 4 do Arduino. Veja que é uma saída que não tem PWM, já para demonstrar que funciona da mesma forma. E também a alimentação de 5 volts do Arduino. Se você utilizar mais servos, utilize uma fonte independente para os servos. Estamos aqui no canal 1 do osciloscópio, monitorando a forma de onda. Então veja que beleza, temos aqui 500 microsegundos por divisão. E agora estamos aí com duas divisões e mais um pouquinho, ou seja, um pouco mais de 1 milissegundo. Movimentando aqui o potenciômetro, eu atuo na forma de onda e eu atuo na movimentação do servo. Então veja que eu consigo posicionar o servo nos mais diferentes ângulos. E consigo também um controle rápido. Se eu movimentar rapidamente aqui, o servo vai responder. Então veja aqui no máximo aqui do curso, estamos com 2 milissegundos. Novamente, estamos em 500 microsegundos por divisão e agora estamos ocupando 4 divisões aqui. 4 vezes 500 micro dá 2 mili. Mais ou menos aqui no meio do caminho, teremos o nosso pulso de 1,5 milissegundos, o servo a 90 graus. Vamos verificar o período desta forma de onda, que projetamos para uns 16 mili. Vamos ajustar aqui o zoom. Aí está, o período está em 16,45 milissegundos. Coerente, portanto, veja que quando eu atuo no potenciômetro, eu mantenho o período constante, ou seja, um clássico PWM. Mas o PWM projetado para o nosso servo motor. Amplitude de 5 volts, a frequência está aí em 60 Hz, lembrando que este período não é crítico. O fabricante sugere um período de 20 milissegundos, de acordo com o nosso timer e os registradores do processador, projetamos para 16,4 mili aproximadamente e está funcionando certinho aí o controle deste servo motor por interrupção, por estouro do timer. Então está rodando bem livre o nosso microcontrolador e aí está mais um projeto e mais uma aplicação para você desenvolver com o seu Arduino, lembrando que estes componentes você encontra na philipeflop.com. Esse foi mais um vídeo do curso de Arduino e microcontroladores AVR. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos. Se é novo aqui no canal, clique aqui embaixo em se inscrever. Se inscreva agora
marque a caixinha de receber atualizações para acompanhar todos os nossos vídeos diários. Aqui tem vídeo todo dia sem falta, cursos, projetos, tutoriais, muito conhecimento bacana para você. Obrigado por assistir como sempre, deixe seu comentário com feedback e nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!